Fala pessoal, eu sou o Cleiton, bora dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Valor Invest. Olha só, a febre dos fundos imobiliários acabou? E aqui embaixo ainda fala, ó, a base de investidores já não cresce como nos últimos anos dourados da classe, que enfrenta uma concorrência pesada com a renda fixa em razão dos juros elevados. Então, aqui a própria matéria já dá a resposta do porquê os fundos imobiliários não estão crescendo tanto assim. Essa matéria aqui é recente, ó, 17 de novembro de 2025, beleza? Eu vou dar uma adiantada aqui do porquê dos fundos imobiliários não estarem atraindo tantos investidores quanto antes aí, beleza? Vamos lá. De um lado você tem fundos imobiliários, renda variável. Do outro lado você tem renda fixa. Como o próprio nome sugere, olha só, renda fixa quer dizer que você já sabe ali, né, quanto que vai ganhar. Se você investir em renda fixa, você sabe quanto que vai receber, tá? Depois de 1 ano, 2 anos, enfim, tá bom? É renda fixa, é previsível. Do outro lado aqui tem renda variável. Fundos imobiliários, você não sabe quanto que vai receber. Esse mês você pode receber, sei lá, 1% ao mês, no mês que vem 1,5%, no outro mês 0,8% e por aí vai, tá? Renda variável. E aí chega o investidor, ele olha ali que os melhores fundos imobiliários de papel estão conseguindo pagar 1,1%, 1,2% ao mês, às vezes ali 1,3% ao mês, e os fundos de tijolo estão penando aí para chegar em 1% ao mês, né? Paga ali 0,8%, quando muito 0,9% ao mês, e do outro lado ele olha a renda fixa, pagando ali, fixo ali, galera, 1,3%, 1,4% ao mês, e tudo isso ainda sem o risco da renda variável. Ele sabe que todo mês ele vai estar recebendo aquilo ali, 1,3%, 1,4%, sem nenhuma dor de cabeça. Ele vai ter todos os bônus e sem nenhum ônus, diferente aqui dos fundos imobiliários. O que o pessoal vai querer fazer? Obviamente, vai querer investir em renda fixa. Isso é normal, tá bom, galera? São ciclos, ok? Principalmente para quem começou a investir ali depois de 2022, mais ou menos, né? Que teve uma alta crescente aí na taxa Selic. Realmente, a renda fixa se tornou muito atrativa, tipo, muito mesmo. Mas como eu falei, isso aí são ciclos. Hoje a taxa Selic tá lá em cima, realmente tá muito atrativo. Poxa, 15% ao ano, galera, sem eu ter dor de cabeça nenhuma, sem eu ter preocupação nenhuma. De fato, tá valendo muito a pena. Eu seria hipócrita aqui se eu falasse que não. Mas, obviamente, tá deixando claro para vocês que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, ok? Isso significa que os fundos imobiliários ficaram obsoletos? Será que realmente é o que a matéria tá falando aqui, galera? E a resposta é, obviamente, que não. Quem tá comprando fundos imobiliários nesse momento tá fazendo um excelente negócio, mas, novamente, tá? Não é recomendação de compra e de venda não, seus bandos safados. Eu vou explicar para vocês o porquê. Existe uma lei inviolável no mercado chamada de oferta e demanda. Quando a oferta tá muito alta, o preço das coisas tendem a diminuir. Quando a demanda tá muito alta, o preço das coisas tendem a aumentar. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês, tá? Suponhamos que aí no seu bairro só exista uma lanchonete no bairro inteiro. O dono dessa lanchonete vai colocar o preço lá em cima. Por quê? Só tem ele ofertando esse produto. E tem muita demanda, é o pessoal todo do bairro, certo? Ele pode cobrar R$100 por um lanche aí que o pessoal ainda vai pagar. Agora imagina que abram mais 9 lanchonetes aí nesse bairro. Opa, aumentou a oferta, certo? Só que a demanda continua a mesma. A demanda é o pessoal ali do bairro. O que vai acontecer, pessoal? Naturalmente, o preço do lanche vai cair. Agora tem muita oferta e a demanda diminuiu, tem pouca demanda. O pessoal vai querer comprar e quem vender mais barato aí, certo? E o dono da primeira lanchonete, que cobrava um preço absurdo, ou ele vai ser obrigado a baixar o preço, então ele vai falir. E a mesma coisa tem acontecido aqui com os fundos imobiliários. Desde quando a taxa Selic passou ali de 12% ao ano, o pessoal tem migrado em massa para a renda fixa e abandonado aqui os fundos imobiliários. E como a demanda diminuiu, o que aconteceu, galera? Lembra, oferta e demanda. O preço dos fundos imobiliários, ó, tá despencando, tem despencado, na verdade aí, tá bom? Hoje é muito comum você encontrar fundos imobiliários que estão sendo negociados bem abaixo do valor patrimonial, o valor que ele realmente deveria estar valendo. Por exemplo, se um valor patrimonial de um fundo aí é R$10 por cota, você vai encontrar ele sendo negociado a R$ 9,20, R$ 9,30, estourando aí R$ 9,50, porque a demanda tá baixa. E quem está aproveitando e comprando esses fundos imobiliários com esse desconto pode se dar muito bem lá no futuro. Por quê? A taxa Selic ela não vai ficar ali em 15% para sempre. Com o passar dos anos aí, né, que o Brasil for dando uma melhorada aí, vai baixar gradualmente. 14, 13, 10, 8...
5%. E quando a taxa Selic começa a cair, sabe o que acontece? O pessoal larga a mão dela, sai fora e volta para a renda variável, volta ali para os fundos imobiliários, para as ações, enfim, tá? E novamente, galera, oferta e demanda. Se tem muita gente procurando aí renda variável, fundos imobiliários, o que acontece? O preço, vai lá para cima. Só que aquela pessoa que comprou ali quando o preço estava lá embaixo, ela acaba sim se beneficiando. Resumindo, é basicamente isso aí, tá? Enquanto a taxa Selic não abaixar, o pessoal não vai voltar aqui a investir em fundos imobiliários, beleza? Só para vocês terem uma noção, olha só isso aqui, taxa Selic em janeiro de 2018, 6,5%. Janeiro de 2019 também 6,5%. Baixinha, né? Hoje está 15%, 2 vezes mais esse valor aqui, Taxa Selic em 2020, 4,25%. O que era melhor que em 2020? Você investir em fundos imobiliários que estavam pagando ali 7, 8% ao ano, ou investir aqui em taxa Selic, né, em renda fixa, pagando 4,25% ao ano. Aí vem aqui, 2021, galera, sim, chegou a 2%. 2%. O que era melhor? Investir em fundos aqui pagando 6, 7% ao ano ou a taxa renda fixa aqui pagando 2% ao ano, pessoal? E aí chegou aqui, né? 2022, 9,15%, já tá bem interessante, né? 2023, 13,75% e 2024, 2025 aí 15%. Óbvio que o pessoal vai querer investir em renda fixa aí, tá? Mas, né, 2020, 2021, 2019 também, o pessoal tava migrando aí para renda variável, para fundos imobiliários, porque assim recebia mais grana. Então essa galera que costuma falar que fundos imobiliários é uma porcaria, que renda fixa é muito melhor, que isso, aquilo, geralmente é a galera que começou a investir de 2, 3 anos para cá e não pegou a época da vaca magra aí da renda fixa. Ainda vai chegar, relaxa, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha na matéria aqui que eu tô falando demais, olha só. Os fundos imobiliários que há poucos anos eram tratados como a menina dos olhos do investidor, pessoa física, agora vive outro momento. A febre por essas carteiras passou e o romance que antes inflamava o varejo deu lugar a uma relação estável, daquelas que lembram um casamento prestes a comemorar bodas de ouro. Os dividendos continuam pingando na conta e a engrenagem da classe segue girando, mas a superempolgação parece ter ficado para trás. Essa virada de chave de euforia para a acomodação fica evidente quando se olha para o comportamento da base dos investidores, que hoje cresce num ritmo mais lento desde que os fundos imobiliários se popularizaram no Brasil. Isso aí foi lá em 2017, começou em 2017, né? 2018, 2019, né? Quando os canais aí, Primo Rico, Natália Arcuri, Bruno Perini, Júlia Mendonça, começaram a falar de finanças aí, né, pessoal? E realmente, né, atraiu um público muito grande, né, para renda fixa também, renda variável, enfim, tá? Aí aqui o pessoal fala, entre 2019 e 2025, o número de cotistas saltou de 645 mil para 2,870 milhões, um crescimento de 345%, de fato, cresceu bastante aí, tá? Que consolidou a indústria como uma das principais portas de entrada em investimento de risco no país. Em 2023, houve um aumento de 24% na base de investidores, enquanto 2024 foi de 13,6%. E nesse ano, até outubro, o avanço de apenas 3%, caramba, hein? O resultado frustra as expectativas de boa parte do mercado, que esperava que a marca simbólica de 3 milhões de cotistas fosse alcançada em 2025. Aqui o pessoal fala, basicamente o que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, basta olhar o rendimento dos títulos públicos nesse ano, com liquidez diária e praticamente nenhuma dor de cabeça operacional, para entender por que tantos investidores têm preferido esse caminho. Sim, poxa, se ele tá lá 15%, né? Tem hora que você encontra aí renda fixa pagando até mais, né? Com uma certa segurança aí, né, galera? E você vai investir em fundos imobiliários, renda variável, para estar ganhando ali 1%, 1,2% ao mês, né? Porque você não sabe se vai ganhar aquilo ali a todo mês, enfim, tá? De fato, o pessoal tá preferindo renda fixa aí, beleza? O Mauro Daruja aqui, o gestor da Edig Investimentos, ele até encara essa notícia com uma certa positividade, porque para ele é o seguinte, apesar da taxa Selic estar 15% ao ano aí, nesse ano ainda teve mais de 100 mil novos investidores em fundos imobiliários, mais de 100 mil novos CPFs. Por um lado até que faz sentido, né? Aqui também falam mais do mesmo que eu já expliquei, Entre 2018 a 2021, o Brasil viveu a taxa de juros nas mínimas. Quando o risco é bem remunerado, o investidor corre atrás. Nesse período, a bolsa bombou, os fundos multimercado cresceram e os fundos imobiliários viraram queridinhos, com dividendos gordos e cotas acima do valor patrimonial. Foi o que aconteceu, eu expliquei, né?
O cenário mudou radicalmente quando a taxa Selic começou a subir entre 2021 e 2022, saindo de 2% ao ano e chegando ali em 13,75% ao ano. Um choque que reorganizou toda a lógica de risco-retorno no mercado. Se o investidor tem a opção de investir em um título público, por que se expor à volatilidade? Sim, por quê, né? Foi sob esse contexto que a renda fixa passou a oferecer retornos robustos com um risco mínimo, drenando recursos de produtos mais arriscados como fundos imobiliários. Só que o contrário também vai acontecer, como eu já falei para vocês, tá? Assim que a Selic começar a baixar, o pessoal vai demandar aí para renda variável. Fundos imobiliários, ó, vai crescer. Quem tá comprando agora tende a se beneficiar aí, beleza? E bom, basicamente aqui tem mais do mesmo. Na verdade, eu já destrinchei todo esse assunto lá no começo do vídeo, tá? Aqui o pessoal só tá repetindo o que eu já falei, beleza? Novamente, não é que o pessoal não tá gostando mais dos fundos imobiliários, não é que acabou o amor. São ciclos, é o momento. Assim que a Selic começar a cair, começar a baixar, o pessoal volta aqui para os fundos imobiliários, beleza? E aí está, vou ficar por aqui. Comenta aqui embaixo se você investe em fundos imobiliários, se você investe em renda fixa, ou se você largou mão, saiu fora dos fundos imobiliários para investir em renda fixa e não ter dor de cabeça nenhuma, beleza? Já para você, assim como eu, que prefere Bitcoin, conheça a BingX, galera, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Ela tem mais de 20 milhões de clientes, mais de 1.000 opções de criptomoedas disponíveis, tem uma nota de 8.6 lá no site do Reclame Aqui, o que faz dela uma das melhores corretoras, uma das mais bem avaliadas, e também a patrocinadora oficial do Chelsea Futebol Clube. Eu vou deixar o link para vocês estarem criando a conta de vocês na BingX aqui no primeiro comentário fixado, então aponta a câmera do seu telefone para esse QR Code aí na tela, beleza? Vai lá, abre sua conta, é de graça, você não paga nada, leva menos de 5 minutinhos e você ainda concorre a um bônus de até $9.000. É isso mesmo que você escutou, tá? Não é pegadinha, beleza? Links no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch